eu vim parar, dar uma paradinha aqui. Parei, acabei de fazer uma leitura. E hoje vamos conversar sobre um assunto que hoje me fez até chorar. Confiança. Vamos falar sobre essa palavra? Espera aí que depois da vinheta rola o vídeo. Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que esteja correndo tudo bem, nos mínimos, nos trinques, né? Que nem fala aí. Hoje eu vim falar sobre um assunto. Olha, hoje foi aqueles dias que você chora o dia inteiro de tanta emoção. Você chora o dia inteiro porque aconteceu um monte de coisas, um monte de verdades que eu acabei escutando hoje o dia inteiro, porque eu vivo escutando alguma coisa lá no meu óculos lá que sai o sonzinho, né? Eu escuto o YouTube e fico escutando as mensagens das minhas tarólogas preferidas. E teve uma taróloga, que eu não lembro o nome dela, eu nunca lembro o nome das tarólogas, mas eu sei quem são por causa do rosto delas. Ela descreveu a minha infância até os dias de hoje. E ela falou uma coisa que me fez chorar, porque eu lembrei de tudo que aconteceu na minha vida, desde quando eu era novinha, de quando eu era uma criança, adolescente que saiu do interior e veio parar na capital, São Paulo, né? Meus pais eram muito viajantes, viviam para lá e para cá, né? Situação no Brasil, né? É um tal de vir para São Paulo, um tal de voltar para o interior. E eu lembro que o interior era minhas avós, da parte materna, que morava lá, e em São Paulo são meus avós que moravam aqui em São Paulo, lá em São Paulo, que era da parte dos meus pais. Quando a gente voltou para São Paulo, eu passei por muitos perrengues, né? Meu pai, como é filho de japonês, e eu sou neta, né? Meu pai, acho que talvez foi criado com muita rigidez. E essa rigidez, ele passou tudo para cima de mim. Ele já me falava coisas assim horrorosas. Eu já levei uma surra de tirar o couro. Pensei que ele ia me matar aquele dia. Por um erro que eu fiz, coisas que eu fazia de errado. Eu não ia bem na escola e tudo isso, né? Porque, me imagina, uma pessoa que veio do interior, onde as professoras eram praticamente amigas da minha mãe. Então, era como se fossem as minhas titias. Então, era tudo mais calmo lá no interior. E quando eu vim para São Paulo, não conheço ninguém. A escola, para mim, ficou assim, coisa de louca, não entendia nada. Eu não sei como que as minhas irmãs conseguiram. Eu me senti um patinho fora d'água, um peixe fora d'água, sem saber como me lidar com tudo aquilo. Então, eu sofri muito, porque eu sempre tive essa mediunidade, eu sempre tive essa coisa de energias. E eu acho que eu levava muita bronca por causa disso, porque vivia com meus traumas. À noite eu não dormia bem, eu gritava muito, via coisas que acho que com o tempo eu acabei bloqueando, né? E que agora tá vindo assim devagarzinho, tá desbloqueando, tá vindo muitas coisas boas. Graças a Deus eu tenho ajudado muita gente por causa desse desbloqueio da mediunidade, mas ainda não aconteceu tudo como era antes, quando eu era novinha, né? Quando eu era uma criança. E aí essa taróloga chegou eu escutei, ela falou, foi para mim essa mensagem, porque ela falou assim, você, minha menina, você passou por tantas coisas, por tantas batalhas, por tantas lutas, por tantas caídas, por tantos desesperos, que tudo te levaria para o lado errado. Tudo te levaria para o lado das drogas, tudo te levaria para o lado errado da vida. Teve todas as condições de mostrar que poderia ser o Lago Negro do que meu pai me falou. Eu era ovelha negra na época, né? E eu tinha tudo para me entrar para esse lado. E ao invés disso, você, minha cara, você se levantou das cinzas, mostrando sempre o contrário. E realmente eu fui assim, desde criança, desde a primeira surra de tirar o couro, daquela vez que eu me levantei das cinzas, eu falei assim, vou mostrar quem sou eu. Eu poderia ter feito ao contrário, poderia me ter envolvido em drogas, poderia ter bebido, ficado com a turma do fundão, fazendo coisas piores e apanhando mais ainda. Poderia ter feito tudo isso. Inclusive depois, quando eu casei pela primeira vez, meu marido me deixou naquela situação com 2 filhos pequenos, a separação, as humilhações que eu escutei por parte dele, das coisas que ele me falava, sei lá, naquela época eu poderia ter feito uma besteira, eu poderia ter
tirado a minha vida, porque a gente não tem o direito de fazer isso, mas eu poderia ter feito isso na situação que eu estava. Eu não conseguia nem trabalhar. Eu ia trabalhar, meu filho ficava doente. Aqui no Japão ninguém cuida de criança pequena. Então, eram muitas coisas, muita pressão. Meu filho vivia doente. Ele chegou um dia a vomitar dentro do prato onde eu estava comendo. Aquilo lá, imagina como tá as emoções de uma pessoa assim. Chegando do trabalho, querendo trabalhar, pressão daqui, pressão de lá. Eu tinha todas as condições de ser o lado negro. E, no entanto, não. Eu naquela fé, naquela coisa. Quando a fé, quando assim, a espiritualidade entrou na minha vida, foi exatamente nessa época em que meu casamento estava indo para o brejo, toda aquela confusão na minha casa, meu marido, todas aquelas coisas acontecendo, e a minha mediunidade nem estava nem perto do que está hoje. E eu lembro que uma amiga ainda falava assim, Cris, por que você não sai dessa situação? Por que você não se separa? Eu falei assim, eu não sei, ainda não é o momento. Eu não sinto esse momento. E quando realmente surgiu esse momento em que quase eu perco a minha vida e tudo passou na minha cabeça, eu falei assim, ou eu tomo uma decisão agora, ou eu dou um salto para o universo me segurar, ou eu vou morrer aqui. E esse salto não foi só uma, duas, três, quatro, foram várias vezes na minha vida. Foi setênios que eu falo sempre, de 7 anos. Foram várias vezes, gente. Por isso que quando eu falo, num vídeo que eu fiz anterior aí, antes desse aí que eu fiz, um outro, uma das meninas que me assistem aqui, que foi me procurar no Instagram, falou assim, Cris, eu tô passando por isso tudo, não sei o quê. Gente, é assim, a gente passa por tantas coisas, por tantas provações. Umas a gente tem que ter mais discernimento e entender que ou a gente tem que ter paciência, ou a gente tem que dar aquele salto de fé e confiar. Porque para mim chegar hoje aqui onde eu estou, ainda eu tenho muitos problemas financeiros ainda, porque eu tenho que pagar essa casa sozinha, eu tenho carro para pagar, porque eu fiz a doideira, mas se não, coisas foram acontecendo na minha vida que me empurraram para essa posição que eu estou agora. Foram saltos de fé que eu tive que ter várias vezes na minha vida. Não foi só uma, não em duas. Desde a minha infância eu tive que ter esse salto de fé. Desde a minha infância eu tive que acreditar que eu era capaz. Quando um dia o meu pai me chamou de ovelha negra, que eu não prestava para nada, que eu não sabia nada, que eu era uma burra, que eu não sabia estudar, que eu não entendia de matemática, não entendia de português, não entendia de nada. Eu era ruim mesmo na escola. Foi naquele momento que eu tive que acreditar em mim mesma, pegar os livros e me enfiar naquilo. E olha, eu estudava escutando música, gente. Eu não sei como que entrava tudo na minha cabeça. E daquela vez em diante que eu aprendi a ter fé, não só fé na espiritualidade, porque naquela época eu nem sabia que era isso, mas eu vivia falando, Deus me ajude, Deus me ajude. Eu lembro que eu falava isso desde criança. Eu lembro que eu sempre fui assim, sem querer, levada para essa espiritualidade, porque vivia em igreja, vivia em centro espírita, nem sei o que estava fazendo nesses lugares, mas desde titiquinha eu estava nesses lugares, porque era a tia que ia lá, ou eu não sei o quê, era uma vizinha que tinha na esquina lá um centro espírita e estava lá eu. E eu lembro que quando eu me empenhei e acreditei em mim, que eu podia conseguir, que eu tinha essa força, que eu tinha essa força dentro de mim, que é uma força, gente, não é só eu que tenho essa força. Vocês todos, todo mundo que estiver me assistindo agora, que talvez esteja passando por algum problema, que vem nesse vídeo através do título que eu vou colocar, que é Confiança, que é a carta que saiu para Sagitário, mas também foi para mim, porque eu tenho Lua em Sagitário, né? Eu digo assim que quando a gente tem confiança na gente de uma forma mais, assim, como eu vou falar, cega, essa confiança cega que você é capaz, as coisas começam a mudar, e mudam muito. Olha, de zero, eu uma pessoa que era negativo na escola, eu fui a primeira aluna da classe, eu ganhava prêmio na escola, eu ganhava coisas, professores já falavam, Cristiane, o que aconteceu contigo, minha filha? Desceu um santo aí, falei, desceu 30 santos, porque olha, uma pessoa que era horrível em matemática, horrível em português, horrível em tudo. A única coisa que eu acho que eu era boa era em artes, desenho
e inglês, línguas. De resto, Ave Maria. Foi aí que eu comecei a aprender os estudos, foi aí que eu comecei a criar afinidade com o estudo. Foi através da história, quando eu comecei a estudar história geral da Europa. Aí a coisa começou, eu comecei a ter interesse maior sobre essas coisas. E aí a coisa foi se transformando. E na vida também tem sido assim. Na época da separação, inclusive, eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, eu estava voltando do trabalho, e o meu chefe me pressionando, eu tinha que ir buscar meus filhos, e sabe aquela coisa, você já tá exausto, meu filho dormia muito mal à noite, eram muitas energias ruins que ficavam lá rondando a minha casa, né, por causa das energias que eu mesmo emanava. Eu lembro que uma hora, enquanto eu estava dirigindo o carro, eu ia passar numa rua que eu tinha que parar, eu ia passar com tudo e ia enfiar o carro naquele caminhão. Eu lembro disso, eu lembro que nunca vou esquecer disso, que eu freiei com toda a força do meu ser e lembrei, quem vai cuidar dos meus filhos? E aí, daí em diante, as coisas foram acontecendo. Quando eu falei, para de ficar sofrendo, eu tomava remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu ficava no desespero. Eu lembro que minha mãe, um dia eu liguei para minha mãe, eu falei, Cris, o que está te acontecendo? Ela tava, acho que ela tinha sido operada, né, lá no Brasil. Ela falou que gritava chamando por mim, porque ela me via no desespero. E a minha mãe e eu, a gente tinha uma ligação muito forte, né? E eu lembro, assim, que foram épocas com filhos pequenos. Minha filha tinha 3, 4 anos, meu filho tinha acabado de completar 1. Era uma loucura, gente. E dali, daquela vez que eu brequei o carro daquela maneira e tudo começou a acontecer, que aí uma amiga me encontrou, eu encontrei uma amiga lá na creche, ela falou, Cris, aqui onde eu trabalho, o chefe não pega no pé de quem tem filho. Eles sabem que a gente tem filho e muitas vezes nossos filhos ficam doentes, papapá. Quem sabe, vem aí e faz entrevista, quem sabe você passa. Gente, era um trabalho que, pelo amor de Deus, Cristiane foi trabalhar num lugar que chama lavanderia, lavanderia de coisas de hospital, coisas de motel. Meu pai, que lugar terrível. Mas, gente, ainda minha amiga falava assim, Cris, logo, logo você acostuma com essa coisa aí. Vai, logo, logo você acostuma. Meu pai... Realmente, acostumei. Lá eu praticamente fazia aeróbica. Acho que eu emagreci uns 15 quilos naquele lugar. Gente, que loucura. E aí logo depois foi tudo muito rápido, né? Eu conheci meu segundo marido e se eu não tivesse ficado grávida, eu talvez não teria casado naquela época. E se eu não tivesse ficado grávida e casado, eu teria voltado para o antigo relacionamento e hoje não estaria contando a minha história aqui. Porque eu acho que eu já teria ido para o Beleléu. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Hoje eu estou passando por uma outra fase em que eu tenho que dar um salto de fé para confiar naquilo que eu estou fazendo. E não tem nem como negar. O meu trabalho hoje que eu faço de taróloga, que eu venho trabalhando desde quando eu era criança, desde quando eu era jovem, quando eu comprei meu primeiro livro de tarô, era revista de taróloga, a gente comprava na banca de jornal. Eu comecei naquela época e depois vim para o Japão e acabou se esquecendo e hoje voltou. Hoje eu recebi uma notícia assim do universo também que eu seria uma incentivadora iria ajudar muitas pessoas a evoluírem em suas vidas com o meu jeito de trabalhar. E vem saído muito nas leituras pessoas que são médium, que poderiam atuar de alguma maneira para ajudar o universo, como eu estou fazendo agora, de falar sobre esses assuntos, de incentivar outras pessoas, de ajudar pessoas que estão ali no fundo do poço, que estão amarguradas por algum motivo. É claro que cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu sou assim, sou toda energia, sou toda alegre, sou toda maluca, como sempre me falo, doida, Cris doida, é o meu apelido, tanto é que o meu e-mail também é assim, Cris doida, e
Então, eu sou toda essa energia. E eu fico muito contente que uma das minhas seguidoras do outro canal, hoje, eu vi o canal dela, gostei. Foi até uma leitura que foi para mim, que ela dizia assim, que eu sou uma que é uma pessoa, que é imperador, que tem tudo estabilizado na vida, que tem que fazer uma mudança muito difícil na vida, que é largar toda a sua estabilidade para seguir um outro caminho. Um caminho de felicidade, um caminho que me faz feliz. E realmente eu estou assim, nessa encruzilhada em que eu tenho que decidir e ter fé, não só na fé espiritual, mas fé em mim, de correr atrás disso aqui, desse trabalho que eu faço, inclusive desse, do Olá Universo, que foi o início de tudo. Foi as palestrinhas que eu fazia, aquelas palestrinhas em que eu não tinha nem luz para pôr no canal, e falava totalmente assim, não sabia nem falar direito, aquela coisa. Eu lembro que um dos vídeos que mais bombou nessa época, eu tava bem com o cabelo bem raspado, foi no verão, eu lá cozinhando, fazendo uma salada, sei lá o que eu tava fazendo, falando assim, como eu saí das dívidas, como eu assumi a rédea da minha vida. E foi daquela vez em diante que tudo começou. E as alegrias, quando esse canal bombou em uma semana, foi para 1.000 inscritos. Foi quando abriu o portal 1111 e quando tudo mudou. E hoje eu tô brecada porque eu tô inconscientemente, eu tô me brecando porque eu tô permanecendo num lugar que me faz infeliz, que me faz me sentir bloqueada, que me faz sofrer, porque eu acho que é aquilo que tem que ser. E o universo está dizendo, não é. Você tem um potencial muito maior do que isso. Você já fez isso várias vezes. O que que você está fazendo agora? Foi assim que eu sentia as mensagens de hoje, o dia inteiro, a parte da manhã inteira. Eu chorei a manhã toda. Chorei de emoção, não de tristeza. Foram de emoções, de palavras que vieram e tocaram tão fundo dentro do meu coração, dizendo assim, você já passou por coisas tão piores e você se levantou? O que que você está fazendo, menina? Até quanto você vai ter que sofrer para acreditar em você mesmo? E eu também falo para vocês, até quando vocês vão ter que sofrer para acreditar em vocês? Em conseguir conquistar mais e mais e mais e mais e mais, mas acreditando que vocês são capazes. A partir do momento que a gente acredita que a gente é capaz, que a gente tem confiança, que a gente consegue fazer as coisas, essa fé, de ter fé em nós mesmos, que as coisas acontecem. Enquanto a gente está naquela meia fé, ai, eu sei fazer, mas ai, 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 esses ai é que faz a gente bloquear a vida da gente, faz a gente encontrar pessoas que vão nos maltratar, vão encontrar pessoas que vão fazer bullying, vão te rejeitar, vão te humilhar. Você acha que eu já não fui humilhada várias vezes? Eu escutei cada coisa. Sabe quando a gente está no alto, com a grana, podendo tudo, e quando de repente tudo isso se acaba, e essas pessoas que um dia fizeram parte da minha vida e te humilham porque você está sem grana? Eu ouvi muita coisa horrível. Não foi nem de amigos, foi de família. Coisas que eu tenho até vergonha de falar, e eu não vou citar quem são essas pessoas que falaram essas coisas para mim, porque me dói muito, me doeu muito, me fez chorar muito, mas me fez me reerguer, me fez fazer essa pessoa que eu sou agora. Eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais saber, não vou depender mais de ninguém nessa minha vida. Se por um acaso eu tiver que me envolver com alguém hoje, num relacionamento, não vai ser por causa de dinheiro ou coisa desse tipo. Porque meus relacionamentos nunca foram. Meus dois casamentos, meus dois ex-maridos eram pobres, era pior que eu até. Além de ser pior que eu em dinheiro, não tinha confiança neles mesmos, né? Tinham inveja da minha pessoa. Infelizmente. Se eu um dia de repente, né? Foi uma pergunta que me fizeram outro dia. Você ainda acredita em encontrar alguém? Sim, eu acredito. Mas se eu um dia encontrar esse alguém, não vai ser para dividir as minhas dívidas, porque eu quero estar muito autossuficiente. Eu não quero mais me envolver com ninguém estando tanto internamente, fisicamente, assim, magoada ou com sem se me curar e financeiramente desestabilizada. Enquanto eu não me estabilizar financeiramente, eu não tenho condições de me envolver com ninguém, porque
isso me faz me sentir rebaixada. E quanto mais me sinto rebaixada nesse sentido, mais eu vou me sentir rejeitada. Essa rejeição que eu sinto desde quando eu era jovem, muito novinha, é que me atrapalha a minha vida toda. E isso é uma cura que eu tenho que ter por mim mesma. E eu tenho que ter autoconfiança, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que ter fé em mim. E agora, para terminar esse vlog de hoje, que eu vi que é confiança, precisa de pôr o meu óculos, e foi a carta que eu tirei hoje, chamada Confiança. Ande com fé. Eu acho que eu já até falei isso em alguma das lives aí, mas eu vou ler aqui. Confiança. É a última carta desse tarô, desse oráculo, que eu achei muito linda. E eu vou tentar ler sem gaguejar, tá? Anda com fé que eu vou. A fé não costuma falhar. Eu já errei tanto, falhei tanto, tropecei tanto, passei por perdas e ganhos. Fui desafiada inúmeras vezes. Cheguei ao fundo do poço. Passei pelo cenário mais profundo do vitimismo, da culpa, do rancor, da dor, da vergonha, do medo. Aprendi que tudo passa e a vitória sempre estará nos esperando em algum caminho desse vasto mundo. A vitória estará sempre nos esperando. Quando compreendermos que por diversas vezes a gente perde algo, só não podemos perder a fé, mesmo que seja a fé em nós mesmos. Estou ficando até vermelha. A fé não deve ser ecoada apenas quando você deseja algo de bom, de algo que bom que aconteça. A fé deve ser ecoada quando algo que você esperava não aconteceu. Mas você sabe que no fundo da sua alma, que é apenas uma curva para chegar em um destino muito melhor. No campo da confiança não existe meio termo. Ninguém confia pela metade. Confiança é se entregar totalmente ao movimento e fluxo dos acontecimentos. Confie. Vou ler essa parte que ficou meio esquisita. A fé não deve ser ecoada apenas quando você deseja que algo de bom aconteça. A fé deve ser ecoada quando algo que você esperava não aconteceu, mas que você sabe que no fundo da sua alma, que é apenas uma curva para você chegar ao seu destino muito melhor. Quer dizer, se alguma coisa não acontece como você gostaria que fosse, é só aquela coisa de sentir que quando a gente tem essa fé tão imaculada dentro da gente, essa fé tão grande dentro da gente, é só uma curvinha que deu um desvio, mas que logo, logo a gente sente que isso vai acontecer, porque a gente tem fé em nós mesmos, essa confiança que a gente tem em nós mesmos. E por isso que hoje eu vim fazer esse vlog de hoje, porque eu fui intuída logo cedo, eu passei por todas as emoções da minha vida, desde a infância até chegar aqui, e falar assim, se a gente não tem essa confiança, gente, a gente não chega a lugar nenhum. Então, se eu não tivesse tido confiança em mim mesmo, com 13 anos, aos 21, 23 que eu vim para o Japão, aos 27, aos 34, quando eu casei pela segunda vez, aos 40, quantos anos? Quando tinha, acho que eu tinha 49, 50, quando eu me separei pela segunda vez e quando eu senti que eu estava mergulhada em dívidas e desesperada. E foi quando eu tive a fé em mim que eu conseguia pagar tudo aquilo, gente. Hoje, eu me vejo assim, numa outra encruzilhada, que eu tenho que ter uma fé muito grande em mim, em recomeçar de novo um outro trabalho. E esse trabalho que está aqui, esse como o outro, como vários outros que ainda estão na minha mente. E que, além de tudo isso, eu tenho que ser um exemplo para todos vocês e carregar umas de vocês, sei lá quem estiver vindo para esse vídeo agora, para incentivar vocês a ter fé, a não só a fé espiritual, mas fé em vocês mesmos. Fé que um dia nós conquistaremos o universo. Nós, mulheres, nós, meninos que estão aí também, meus meninos que me assistem, né? Os meninos e as meninas que me assistem, tenham fé, mas fé
aquela fé inabalável, a fé de vocês, a fé nessa luz que existe em vocês, a fé que essa força que existe em vocês, uma fé que só faz acontecer quando vocês acreditam em vocês mesmos. Quando a gente acredita que tudo é capaz, que tudo a gente pode transformar, é que as coisas começam a acontecer. E foi assim comigo. E eu só preciso ter um pouquinho de fé para sair, largar tudo e fazer. Só mais um pouquinho. Deus, me espera. Só mais um pouquinho. Eu preciso ter um pouquinho de lugar para me pisar, senão eu fico apavorada. Então foi isso, gente. Eu vim falar isso. Eu já tenho 55 anos, vou completar 56 em maio agora. Tudo está transformando, eu cheguei até aqui do jeito que for, muitos já conhecem minha casa, quem não conhece vai ver os outros vídeos que eu já mostrei a minha casa, mostrei as coisas que eu conquistei, mas é tudo coisa material, o que vale mesmo é o que vem no nosso espírito, o aprendizado de vida que eu tive até hoje, que hoje de manhã tudo passou pela minha cabeça como se fosse um filme de mim mesmo, a história da minha vida foi passando na minha cabeça e eu fui me emocionando, porque eu tô aqui para contar essa história. Valeu, gente? Espero que essa história de hoje, que esse assunto de hoje sirva para vocês se incentivar e ser forte e correr atrás dos seus sonhos. Porque aí vocês vão ver o quanto vocês são poderosos. Valeu, gente? Até a próxima. Até uma próxima evolução de Cristiane. Quem sabe outras coisas que vêm na minha cabeça para eu falar com vocês. Valeu? Até mais! Ai, sayonara, arigatou, tchau, tchau!